amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da matemática no curso de pedagogia. Sim, gente, tem matemática no curso de pedagogia. A tão temida matemática, né? Se não for por todos, é temida por muitos. Inclusive por mim. Quando olhei na grade, o coração chega palpitando. Só que, gente, a matemática que a gente vê na graduação, ela é um pouquinho diferente daquilo que é apresentado pra gente na escola. Então, na graduação, eles fazem mais um apanhado de tudo, né? Um resumo de tudo. E você aprende métodos diferentes de como trabalhar a matemática. Porque, como vocês sabem, quando a gente cursa pedagogia, a gente pode dar aula para criança até o 5º ano. E os professores até o 5º ano, eles são responsáveis por todas as matérias, né? São responsáveis por dar geografia, história. Então, na graduação, você vai ver um pouquinho de tudo. Então, para entender melhor, eu separei aqui os meus cadernos de matemática e eu vou estar relendo eles junto com vocês para lembrar os conteúdos e para falar para vocês, né, quais são os conteúdos mais ou menos que tem durante o curso. Na graduação tem 2 matérias de matemática, que é a construção do conhecimento lógico matemático. Eu só não vou lembrar, é no último ano, eu só não vou lembrar qual semestre é qual. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não marquei, gente. No 5º semestre, é o 5º semestre. E a outra matéria é metodologia do ensino da matemática. Então, o que a gente vai ver nessas matérias, né, da graduação? A metodologia do ensino da matemática, a gente vai aprender métodos, né, pra gente ensinar a matemática. Só que você vai falar, nossa, Lisa, tão óbvio assim? Não é tão óbvio assim. Porque existe muito mais do que aquilo que a gente aprende na escola, né? Então, a gente vai entender um pouquinho nessa matéria qual que é a história dos números, né? Os números romanos, número da Babilônia. Então, a gente pega um apanhadinho de tudo para a gente poder entender como que acontecem as numerações. Também a gente aprende sobre números cardeais, ordinais e multiplicativos. E a gente trabalha muito também, na época que eu fiz, né, era o PCN. A gente trabalhou bastante de acordo com o PCN e também com a Base Nacional Curricular, só que na época não era obrigatório, né? Agora é mais a base mesmo, só que é tudo com embasamento em algum documento. Aí também a gente aprende métodos de como trabalhar isso, gente. Então a gente aprende jogos, inventar os jogos, a formular continhas de matemáticas que a gente estabeleça uma relação, porque a gente aprende que às vezes não é o aluno que está fazendo errado, é o professor que está escrevendo errado. Então isso é um grande problema. E aí a gente começa a relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, gente. Que são, vou até mostrar aqui para vocês, as continhas, né? A gente faz um apanhado da multiplicação, acho que dá pra ver aí, né? Tô sem minha cameraman ajudando hoje. A gente faz um apanhado daquilo que a gente já viu. Ó, multiplicação, divisão, só que a gente aprende várias outras técnicas de fazer, principalmente na conta de divisão. E é muito legal. Tem uma técnica que eu nem conhecia, que eu nunca fui ensinando na escola. Só que na faculdade, a minha professora da época, ela falava que é muito importante a gente saber, porque às vezes o nosso aluno não vai entender de um jeito que a gente acha que é o mais fácil e vai entender do outro jeito. Então a nossa obrigação é apresentar todos os jeitos. Tem uma que se chama acho que tá marcadinho aqui. É o jeito americano, o processo americano, que é fragmentado, fragmenta assim os números, e eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Será que dá pra ver? Acho que dá, né? Que é esse daqui, olha, tá vendo que vai fragmentando os números? É bem interessante ele. Aí essas contas davam uma página assim do caderno, mas nada muito assim complicado. Então é o método americano que a gente aprende, né? E muita continha, a gente faz muita continha mesmo. Pelo menos a minha professora sugeriu, né? Muita conta mesmo, porque a gente precisa saber como. A gente aprende a formular perguntas para trabalhar fração com as crianças. E basicamente nessa matéria de metodologia é isso. Serve mais para a gente
tem o básico que a gente aprende na escola, mas a gente tem que ter propriedade porque a gente vai ensinar as crianças. Aí nessa matéria aqui a gente também desenvolveu um trabalho, eu e o meu grupo, né, éramos 5 no grupo, e ela queria que a gente montasse um trabalho com alguns requisitos e trabalhasse a matemática de uma maneira lúdica, através de um jogo. Aí nesse jogo ela queria que a gente colocasse embalagem, manual de instruções e tudo aquilo que um jogo exige para ser um jogo, né? Então essa matéria amplia muito o nosso olhar de como trabalhar a matemática. Inclusive, eu estou com um jogo aqui que eu formulei com o meu grupo e eu vou mostrar para vocês, né? Quem sabe nos dá ideias. Ai, ele é grande, é esse aqui, ó. Aí essa bolsa aqui foi eu que fiz. Essa bolsa é de TNT. Aí eu coloquei um velcrinho aqui pra gente separar as coisas. Ó, quando eu for editar um vídeo, eu ver que não tá dando pra ver, gente, eu vou colocar ele aqui na tela gravado depois, tá bom? Mas ela tem uma alça grandona pra levar no metrô, né? E aí, a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro. Olha que demais, gente. Sou apaixonada nesse trabalho. Esse aqui é o nosso jogo. Aqui a gente colocou as casinhas, né? Tudo certinho. Aqui inicia, aí vai indo, vai indo, vai indo. E aqui a gente colocou esses boom. O que seria o boom? Seria a representação de uma cartinha. É uma cartinha problema. Que a criança vai pegar uma cartinha, vai ler o problema e vai ter que resolver esse problema. Aí, e também tem alguns quesitos de fique na casa até a próxima rodada, ou ande 3 casas pra frente. É um joguinho mesmo de tabuleiro. Aí ficou muito legal. Então no verso a gente fez a tábua de Pitágoras, que tem uma lógica aqui, né, pra seguir, que a gente cria a tabuada aqui de todos os números, de 1 a 10. Aí aqui, se a gente observar, acaba consequentemente criando a tabuada completinha. Aí é muito legal de desenvolver esse aqui, só que eu não vou saber explicar agora como monta. Mas se vocês tiverem interesse, depois eu posso gravar um vídeo sobre, tá bom? Aí tem o tabuleiro, aí dentro da bolsa tem mais coisa, gente, que faz parte do jogo. A gente fez uma lousinha. O nome do nosso jogo é Matematicando. Aqui a gente fez uma lousinha, duas, que é para o participante poder fazer os seus cálculos. Aqui, ó, a lousinha, que bonitinha. Foi com papelão e com... como que chama mesmo, gente? Aquele papelzinho com capa transparente. Papel contact, lembrei, rapaz. Aí aqui a gente deixou as canetas também e a criança consegue, no caso, ir escrevendo, ó. Legal. Escreve com a canetinha. Deixa eu ir guardando, que já faz tempinho que tá guardando isso aqui. E tem uma buchinha para ir apagando, ó. Você paga um pouquinho assim, ó, e ele apaga. Ficou muito legal. Eu sou apaixonada por essa obra de arte, gente, porque foi uma obra de arte. Além da luzinha como recurso, a gente tinha colocado o ábaco aqui, é que eu esqueci de pegar, mas eu tenho o ábaco e tinha ficado junto. Aí aqui ficou as cartas, olha. As cartas foi tudo a gente que fez, tá bom? Eu e minhas amigas. Ó, todas plastificadas. Ui, caiu. Todas plastificadas assim, ó, para não estragar. Atrás tem o nome do nosso jogo e na frente o probleminha para resolver. Aí tem várias cartinhas. E aí, para mudar de casinha, tem a roleta, que quem fez foi minha amiga. Olha isso. Ela fez com isopor, tampinha de garrafa. E aqui, ó, já quebrou aqui. Faz tempo que tá guardada. Mas ela girava assim, sabe? Certinho. É só ajustar. E é com CD também que faz. Aí tinha 2 coletinhas pra girar.
Muito legal. Ai, gente, me equivoquei. Na verdade, cada casinha que você caía, né, no número, você pegava uma cartinha dessa aqui, que é pra resolver uma continha. Aí, os boom era os probleminha. A gente montou probleminha e atrás o boom, que é pra criança pegar e resolver o probleminha. Então, esse foi o nosso trabalho. Ficou muito legal, né, gente? Já fica aí a ideia pra vocês, né? Fazer esse trabalho, quem sabe conseguir reproduzir aí na faculdade de vocês. Aí, gente, eu vou mostrar outra coisa, outro trabalho muito legal que a gente fez, que faz parte também que faz parte também de um trabalho que a gente chamava na faculdade de projeto integrador, onde integra todas as matérias. Aí eu tô com uma das coisas que a gente fez, porque a gente fez várias coisas, que é esse daqui, ó, que é a fração na pizza. Essas bolinhas aqui, ó, é porque a gente teve braille na faculdade, e aí a gente adaptou esse trabalho também para trabalhar o braille, né, com as crianças. Aí aqui também tá escrito fração na pizza. Tá escrito, né? Caiu as bolinhas, que dó, né? Aí dentro a gente construiu uma pizza. Ai, que legal. Aí nas pizzas a gente colocou velcro aqui, ó, para trabalhar a fração com as crianças. Então a criança tira a pizza, né? E por baixo tem a fração relacionada. E aqui também, né, em braille. A gente fez no papelão, né, e no EVA. Muito legal também ficou. E já faz 2 anos que tá guardado, gente. Isso aqui tá assim. Teve outros, né, trabalhos que a gente fez, só que não foi tão marcante quanto esse. Esse aqui foi o que eu guardei mesmo, porque a gente fazia como? Para guardar os trabalhos. A gente fazia um sorteio, colocava o nome de todas as meninas no papel e sorteava. E eu sempre tinha sorte e acabava ficando com os trabalhos. Então, basicamente, da matéria de metodologia do ensino da matemática, era isso, era trabalhar isso, métodos para você ensinar matemática. Muito legal. Aí depois, no mesmo semestre, a gente teve outra matéria sobre matemática, que é a construção do conhecimento lógico-matemático. Que essa matéria, a gente, foi também fantástica, sensacional mesmo. Por quê? A gente entendeu como se dá o processo de conhecimento na criança, né, da matemática, desde a educação infantil. Então a gente aprendeu como trabalhar matemática desde a educação infantil. E é fantástica, essa matéria não tem nem o que falar dela, porque ela é muito boa. Aí aqui, ó, tá falando que a criança de 0 a 3 anos, ela tem contagem oral, noções de quantidade, de tempo e de espaço, e ela vai aprender isso através de jogos e brincadeiras. Então ela precisa de manipulação de jogos e de brinquedos também. Já a criança de 4 a 6 anos, ela vai aprofundar os conteúdos indicados para a criança de 0 a 3 anos. Então a gente aprende como se dá essas questões, né? A gente aprende quando que a gente deve usar o jogo também na matemática e como que pode ser. Também situações para trabalhar com a educação infantil, para trabalhar, por exemplo, aqui tem muito legal, gente, uns exemplos, que é a quantidade de alunos na sala, contar com as crianças, trabalhar através das músicas, de brincadeira de faz de conta, de painel de data, calendário, painéis, né, de datas e calendários e brincadeiras. Então, ó, tamanho de sapato, receita. Então, tudo isso, se vocês forem lá no meu portfólio de letramento e alfabetização, também tem alguma coisa relacionada. Por exemplo, a receita. A gente pode trabalhar a receita tanto para alfabetizar, né, a escrita e a linguagem, a aquisição da linguagem, quanto no raciocínio lógico matemático. Porque a gente trabalha o útil, útil e agradável. Isso que é o letramento, a gente faz uma junção de tudo, não são coisas fragmentadas. Também fala da importância de a gente trabalhar o espaço e as formas, e a gente pode fazer isso através de circuito, que eu amo fazer circuito para as crianças, né? Que eu trabalho com crianças de 0 a 3 anos,
massinha de modelar, argila, desenho. Também fala como organizar, né, esse espaço. Tem várias ideias nessa matéria, é muito boa mesmo. Aí ela faz uma junção com outro conteúdo, mas de forma diferente. Aqui a gente aprende mesmo como se dá o conhecimento. E aqui também que a gente acaba aprendendo mais sobre as fases, né? Por exemplo, o que é o pareamento, como que a criança faz isso acontecer, né? Como que ela aprende isso, plano hierárquico de classe. Ah, e outra coisa também bem interessante é que a gente descobre que a criança ela não estabelece sentido quando ela aprende muito cedo assim. Quando é uma criança pequena e ela começa a repetir os números, na verdade ela só está repetindo. Ela não consegue fazer essa associação, porque o cognitivo dela ainda não está pronto para isso. Então a gente descobre isso e a gente fica assim, uau, é muito interessante. E a gente aprende, assim como na alfabetização e no letramento e alfabetização, a gente aprende como fazer uma sondagem, só que de forma numérica. E essa sondagem aqui, a maneira como a minha professora ensinou, eu consegui absorver bastante. Inclusive a gente colocou exemplo, né, no dia. Eu vou deixar aqui grande para vocês verem. Uma estrutura da sondagem. Tem que ter um mínimo de 10 números, um número embaixo do outro, nunca do lado. Tem que trabalhar uma sequência. O primeiro número é o número de marco da criança, que é aquele número mais fácil, que a criança já conhece, podendo ser 1, 2, 3, esses números que são mais simples de escrever. O segundo número é opaco, pela fala não dá para identificar. O 11 não dá para identificar que são 1, 1, 2, 1, né? 1, 1. Não faz associação a fala com a escrita. O 15 também não tem associação, é um número junto, escrito junto. Aí o terceiro número é um número transparente, que só pela fala já dá para identificar. Que, por exemplo, o 18, no final já dá para a criança perceber que é terminado em 8. Aí fica mais fácil, por isso que é chamado de número transparente. O quarto número é uma dezena cheia. O quinto é um marco social de 3 algarismos, aquele número que a gente fala bastante e repete bastante, principalmente, por exemplo, o 100, né? O sexto é repetir um número que já foi ditado nas linhas acima, junto com o 100. Por exemplo, aqui no quarto número a gente falou 40. Aí a gente pega e fala 140. Mas lá na primeira linha a gente falou o 5. O primeiro número foi o número de marco, a gente escolheu fazer a sondagem com o número 5. Aí no sexto número a gente vai pedir para ela escrever o número 145, que é a junção de todos os números. Acho que deu para entender, né? O sétimo número são 3 algarismos iguais, maior do que o número ditado acima. O oitavo, um número grande, significativo, geralmente o número do ano, que fica mais fácil de identificar. O nono, a alteração do ano, somente o anterior, né? A gente altera algum número ali. E o décimo é um número alto, com 4 algarismos diferentes. Então é isso, gente. Essa sondagem a gente aprendeu a aplicar ela com crianças de 6 a 7 anos. Qualquer fase, né? Essa é a estrutura da sondagem numérica. Na alfabetização também tem uma estrutura para a gente fazer sondagem, não é assim aleatório, não é qualquer palavra que pode ser feita nessa sondagem, e a gente tem também, lá no meu portfólio tem um exemplo. Também a gente aprende a importância da gente trabalhar as tabelas, calendários, assim como na outra matéria, né? E o legal aqui dessa matéria são as realizações da sondagem e estabelecer significado com aquilo que a gente estava aprendendo. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, a Laura. Então, o primeiro número ditado foi o 5. Aí, ela escreveu 5, aqui na frente tem a idade dela, né? Também assim, bagunçado, porque eu queria fazer todo mundo do ladinho do outro para comparar, né? Aqui é da Laura, aqui é do Pedro, da Júlia. Outra Júlia também, ó, 3 Júlia, gente.
Então é isso. Com 3, Júlia, foi a sondagem, com Pedro e com a Laura. Aí aqui foi ditado o número 5 para todos. Olha, todos eles conseguiram escrever. Depois o número 11, certinho. Interessante que aqui quando começa os números maiores, olha o que acontece. A criança faz espelhado. E aí aqui embaixo a gente fala um pouquinho do diagnóstico assim, da criança. Eu vou ler essa parte aqui da Laura, que é bem legal, porque ela faz espelhado. Análise da Laura. Dezena e centena. Usou os números corretos em ordem trocada. A partir do 145, fez o uso da numeração falada e da hipótese de quantidade de algarismo. É muito legal a gente começar a entender como se dá esse processo. E aí a gente também entende o sistema de numeração, apesar da gente saber na prática, né? Eu nem sabia que chamava sistema de numeração. Mas o sistema de numeração base é 10, né? Que tem o valor 10, que é o de 10 em 10. A gente vai chegar até 10 e aí começa de novo. 11, 12, e assim consecutivamente. E assim por diante, né, gente? Também na matéria de matemática, nesse aqui mesmo, na construção do conhecimento lógico-matemático, a gente também aprendeu a linkar tudo aquilo que é de convívio da criança com a matemática. Como assim, Lisa? Por exemplo, a literatura infantil. Ela deu um trabalho pra gente uma vez que precisava pegar um livro infantil e você ia construir links com a matemática, com aquela literatura, para poder entender que nenhuma matéria é separada, não tem como a gente segregar todas as matérias, a gente tem que trabalhar com elas juntas, né? Por isso que a gente foca bastante no letramento da criança, porque ela precisa estabelecer essa lógica em qualquer matéria que seja. Aí nesse trabalho a gente tinha que criar algumas atividades em cima daquilo, levantar questionamento e procurar qual seria o melhor livro para a gente estar trabalhando, né, com as crianças, fazendo o link com a matemática. Então é isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é muito gostoso. Outra visão, a gente aprende, a gente vê, né, tira assim uma venda dos olhos, que aquilo que a gente aprende na escola não é o que realmente deveria estar acontecendo, não era daquela maneira que deveria estar sendo ensinado. Então a gente aprende outras formas de como ensinar a matemática e a gente também aprende a matemática, porque tinha muita coisa que eu não sabia e que eu aprendi na graduação. Então vai na fé e vai sem medo que dá certo, porque é muito legal, gente, muito legal. Principalmente os trabalhos, né? Deu pra perceber, né? Esse trabalho lindo, né, que a gente fez. Quem sabe não dá uma ideinha pra vocês, pro trabalho de vocês, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito gostoso também fazer esse vídeo, porque eu fui relembrando alguns conteúdos, né? E a gente sempre esquece, então é sempre bom ter os caderninhos guardados pra gente dar uma lidinha. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo. Se vocês também quiserem que eu falo sobre outras matérias que eu tive na graduação, tava pensando em fazer sobre o Braille, que eu tive aula de Braille e de Libras também. Aí eu não sei se seria interessante para vocês. Se for, comenta aqui embaixo, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!